Olá, galerinha. Vamos falar um pouco sobre o concurso da Cefaz do Ceará. Vai ser feito pela banca FCC. Eu gosto da banca. Eu acho que é das bancas hoje mais honestas na minha visão. Ela traz uma prova bem elaborada normalmente, não traz maluquice. Normalmente você não tem tanta questão anulada. Professor, mas na minha prova que eu fiz tal concurso aconteceu isso. Pode acontecer, pode ser que aconteça nesse da Cefaz, mas eu gosto da banca. Lógico que você não gosta de nenhuma banca, né? Mas é aquela coisa assim. Não é uma banca tão ruim, é uma banca que segue um padrão, que segue uma qualidade, né? Que segue um modelo. Se você fizer provas anteriores e praticar bastante, você vai ver que a coisa se repete muito, né? E é uma banca que, inclusive, muita gente acha, não dá nota em recurso. Dá nota em recurso, sim. Ainda mais quando é o modelo de vocês, que é estudo de caso, dissertativo. Então, quando é questões mais técnicas, que normalmente tem um padrão de resposta, a FCC costuma, sim, conceder nota no recurso se tiver espaço. Então, fica atento a isso, faz seu recurso se precisar. Mas vamos lá. O que é que a gente tem que estar atento aqui? A duração da prova. Quanto tempo eu tenho? Então, eu tenho 4 horas. 4 horas para fazer o quê? 3 coisinhas, né? Uma dissertação, 2 estudos de caso. Então, veja que se eu colocar aí dividido para cada um, vai dar 1 hora e 20 minutos para cada um. Vamos botar 1 hora para cada um. Né? O tempo de sair do banheiro, beber água, voltar, ficar nervoso, ler. Então você tem 1 hora para fazer cada uma dessas questões. Onde é que pesa mais? No estudo de caso. Então talvez eu dê um pouquinho mais de tempo para o estudo de caso, um pouquinho menos ali para a dissertativa. Veja que a dissertativa vale 30 pontos, 5 pontinhos a menos que o estudo de caso, e cada estudo de caso 35. No total, isso tudo vai dar 100 pontos. A gente tem um mínimo de 50 que a gente não tem que estar preocupado, porque normalmente não dá para passar com o mínimo, então você tem que ir além desse mínimo, não se preocupe com ele. A quantidade de linhas, o edital normalmente fala o máximo, né? Esse veio com um mínimo de linhas, 15 linhas e 20 linhas para o estudo de caso. Gente, você vai usar qual espaço? Todo que tiver. Se a banca lhe der 60 linhas, trabalhe nas 60. Se ela lhe der 30, trabalhe nas 30. Né? Se não tiver um máximo de linhas que você não pode passar, você tem que usar tudo, todo aquele espaço. Porque concurso é o quê? É diferenciar a sua prova do vizinho. Outra coisa, concurso normalmente é uma comparação discursiva de um texto e um padrão. Então tem um texto, tem um padrão de resposta. O que é que eu vou dar de nota? A diferença entre um e outro. O texto falou que está aqui, eu dou a nota. Não falou, eu tiro a nota. Então, normalmente a pessoa corrige, nem é nem especialista no seu assunto, sabe muito menos que você da prova, mas ele vai fazer um cara crachá. Então tem que estar atento. É uma prova 100% técnica, né? Ou seja, deve cair ali direito tributário, contabilidade, auditoria, TI, relacionada ao que vocês vão fazer. Então, um estudo de caso nada mais é que uma historinha, onde ele traz, um auditor fez tal fiscalização, aconteceu tal problema, lá vai, e pede para você avaliar aquele caso, pede para você trazer um parecer daquele caso. E você vai trabalhar cada um dos aspectos para fazer a sua avaliação. Então, veja aqui, os estudos de caso concentram 70% da pontuação. Então você tem que praticar estudo de caso, você tem que entender como é que funciona o estudo de caso. E a dissertativa, 30%, porque ela é só uma também. Então a diferença entre cada prova não é tão grande, mas quando a gente olhar estudo de casos separados da prova dissertativa, a dissertativa tem um peso menor. E o que é que vai mudar na minha estratégia com relação a isso? Eu não vou gastar linhas com introdução, conclusão, aquela coisa mais clássica de quem está acostumado a fazer redação de atualidades. Você vai mais direto ao ponto. E direto ao ponto não quer dizer que você vai jogar informações soltas. Você vai usar conectivos de coesão, você vai fazer um texto legalzinho, mas você pode ir respondendo cada parágrafo, 2 parágrafos para cada um dos itens, né, ou 3 parágrafos a cada um dos aspectos que estiver sendo abordado. Então, vá direto ao ponto. Sempre isso. Seja direto, mas cuidado para não ser um jogador de informação. Aquele cara que não usa nenhum conectivo de coesão. Então, entre um parágrafo e outro, assim, dessa forma, com relação a tal aspecto. Treine estudo de caso, né, com o dobro de frequência da dissertativa. Veja que eu tenho mais estudo de caso, então vou fazer. Estou treinando todo dia. Então vai ser um dia de dissertação, um dia de estudo de caso, outro estudo de caso, depois a dissertação. Eu vou dar mais peso para o meu treino de estudo de caso. E o formato que é esperado, como a gente falou, um parecer, um relatório. Basicamente, para quem nunca fez estudo de caso, e lá, quando eu comecei lá atrás, ficava que danado no estudo de caso, ficar nervoso, né? É isso. Uma historinha contada e você vai avaliar cada um daquelas informações. Cuidado para não falar só do que está errado, fala do que está certo também e justifica por que aquilo está certo. Porque é muito comum vir no padrão o que também está correto. E aí o que o examinador vai estar de olho, né? Aderência total ao tema. Você não pode fugir do tema. É difícil num estudo de caso, numa questão mais técnica, a gente fugir do tema. Mas numa redação, de vez em quando a gente pega as pessoas que vão viajar na maionese. O cara pede para falar na saúde no Distrito Federal
E o cara vem e começa a falar da saúde de São Paulo, porque ele mora em São Paulo. Veja, gente, ele falou de saúde, mas não era saúde em qualquer lugar, era saúde no Distrito Federal. Então tem que estar conectado ao tema, ao que foi solicitado. E a melhor forma de se fazer isso é praticar bastante antes. A gente tem aqui curso com correção individualizada, então se precisar, entre em contato com o pessoal. A gente vai mandar para você o tema, a gente faz essa correção olhando o seu texto, fazendo sugestão do que deve ser feito. Então ajuda muito a melhorar ali o seu desempenho. A questão da técnica e organização, né? Como é que eu vou trazer meu texto? Uma resposta direta, né? Em tópicos, para cada um dos aspectos que foram levantados, mas cuidado para que você não vai fazer o tópico. Você não vai botar um traço, falar uma coisa, outro traço, falar outra coisa. Não. É um texto corrido que precisa responder cada um dos tópicos, cada um dos aspectos que foram trazidos ali em cima. Relevância e completude do conteúdo. A banca quer a aplicação prática do caso que foi apresentado. Eu não vou dar uma aula teórica. Aqui é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Muitas vezes alunos excelentes derrapam aqui. Ele começa a trabalhar a teoria e gasta linhas e mais linhas trazendo uma reflexão teórica daquele aspecto. Quando começou o direito constitucional e traz uma história daquele assunto que está sendo avaliado, quando a banca não quer isso. Então veja bem, seu objetivo não é ser um doutrinador, não é ser um professor. É responder de forma embasada, de forma técnica, aquilo que foi solicitado. Cuidado para não errar a gramática, a clareza, né? Muitas vezes isso é penalizado dentro da prova. A FCC não costuma ser uma banca que pesa muito a mão nisso, mas de prática a gente tem que fazer sempre textos bem escritos, textos que usam elementos de coesão. Eu sempre bato isso com vocês quando vocês mandam os textos para nossas redações individualizadas. Erros que fizeram a prova, você não quer nunca passar por isso, professor, mas isso não acontece, acontece, fuga o tema, a gente pega. Já fizemos vários recursos de fuga o tema que a pessoa estava zerada. Voltou ao concurso, mas estava zerada. Então tem que ter esse cuidado. Identificação fora do local correto, você não pode fazer marcação fora da página, botar seu nome. Por quê? Porque isso poderia ir para um avaliador que ia ver de quem é aquela prova e poderia ter ali, né, uma subjetividade maior, poderia tentar roubar para você a resposta. A gente sabe que em concurso existe, né, fraudes e a gente tem que tentar ao máximo evitar que essas fraudes aconteçam. Né, a letra ilegível, ou não usar caneta, tem que usar caneta, tá lá na regra. Né? A letra, minha letra, sério, sua letra é bonita, horrorosa. O que é que eu fiz? Letrinha de forma, bem devagar, para mim muito difícil. Né? Eu me tornei um especialista em discursiva pela dificuldade que eu tinha. Era tão ruim fazer discursiva que eu comecei a estudar discursiva. E comecei a praticar. Né? Chega suava no começo. E depois a discursiva se tornou algo mais fluido para mim. Hoje eu não escrevo mais tanto à mão, mas na época que estava fazendo concurso, esse treino foi muito importante. E cuidado nessa questão de colagem de texto enunciados sem elaboração própria. Não é que você não possa usar coisas que foram faladas ali naquele caso, até porque você tem que avaliar o caso. Então você tem que trazer. Né? O auditor João fez isso na empresa, isso não tem problema. Mas você tem que trazer informação nova. E aí você traz o seu conteúdo, e aí você traz a legislação, aí você traz a doutrina, para explicar o porquê aquilo poderia ser feito, ou porquê aquilo não poderia ser feito. Preste atenção no que eu falei. Porque poderia. Então, o correto também tem que ser defendido e o que estava errado, o que precisava de ajuste, também tem que ser levantado. As 4 horas não perdoam improvisos, isso que já falou um pouquinho. Quanto tempo eu vou gastar? Como é que eu vou me preparar? Né? Quanto tempo eu dou para cada uma? Então, vamos lá. Agora, vendo aqui, a gente fez até um cálculo errado lá no começo, né? Eu disse 1 hora para cada um, mas dá mais, é 4 horas. Eu estava pensando em 3 horas. Então, você tem um espacinho um pouco melhor. Mas lembra que o tempo voa. Né? Você tem que ter tempo para ir no banheiro, para descansar. Então dá para fazer ali 60 minutos, 90. Né? Como é que você vai calcular isso? Lembra que o pessoal vai mexendo no... Normalmente tem um papelzinho que tem as horas, ele vai riscando. Fica atento. Passou o primeiro 1 hora. Depois ele começa a medir de meia hora. Passou a meia hora do segundo, você já tem que ter. Aí eu estou atrasado na minha dissertativa. Acaba ela rápido. Comece o estudo de caso para que na próxima meia hora eu consiga recuperar. Então fique atento a essa questão do seu tempo. Como é que você faz isso? Pratica bastante em casa para que você consiga ali estar mais tranquilo na hora de fazer a prova. Como é que eu estruturo a questão dissertativa? Né? Então eu posso fazer uma introdução breve, onde eu vou estar trazendo ali o aspecto. Eu gosto sempre dessa introdução, você já responda algo. Eu não gosto daquela introdução mais genérica que vai falar do que vai ser abordado. Eu gosto da introdução que traz um resultado. Quando vocês têm algumas aulas aqui no YouTube que eu expliquei como é que deve ser feita essa introdução. E aquele pessoal que faz o curso de correção individualizada também a gente bate sempre nisso.
O desenvolvimento técnico, né, que é o argumento de cada um argumento por parágrafo, fundamentação legal. Professor, eu só posso botar um argumento por parágrafo? Não necessariamente. Tem vezes que a história conversa no mesmo parágrafo, você traz dois aspectos, mas sempre fundamentando. Se puder citar o artigo melhor, se puder citar a jurisprudência do STF melhor. É a conclusão direta que você vai retomar e vai refinar aquilo que foi falado lá em cima. Então, normalmente no estudo de caso é para dizer se algo está certo ou está errado. Você já vai ter dito ao longo do texto que estava errado e vai confirmar ali no final que estava errado ou o que estava errado. Os estudos de casos, né? Um parágrafo por tópico ou por cada aspecto que foi abordado ali. Então, cada item explícito no enunciado vira um parágrafo de desenvolvimento. Cuidado que muitas vezes essa informação não vem em letras, né? Letra A, B, C, D. Ah, agora é fácil. Vou responder a letra A, vou responder a B e a C. Tem vezes que no meio do corpo do texto, né, no meio do comando, você tem 3, 4, 5 perguntas numa linha. Então, cada uma dessas é um tópico a ser trabalhado. Cita o dispositivo legal, se conseguir lembrar. Se não consegue lembrar o artigo, cita a lei. Se não consegue lembrar a lei, cita o nome da lei, né? Qual é a lei de licitação? Não sei, mas eu sei que é lei de licitação, então falo lei de licitação. E cubra 100% do enunciado. Aqui talvez seja o ponto mais importante. Cada um daqueles aspectozinhos vão ser grifados por você. Você vai marcar ali. Cada palavrinha. No seu rascunho, antes de começar a sua dissertação, você vai botar. Para aquele aspecto 1, você tem que falar 1, 2, 3, 4. Para aquele aspecto 2, você tem que falar 3, 4, 5, 6. E assim você vai transformando, vai fazendo a sua estrutura. Plano de preparação em 6 passos. Então aqui um passo a passo de como você poderia fazer essa sua preparação, né? Qual seria o melhor caminho para que você chegasse aí a um bom resultado. Mapeia os temas do edital. Então esse é o primeiro aspecto que tem que ser feito. Tem que olhar o que é que vai cair, né? Priorize assuntos mais cobrados, conhecimento específico, aqueles assuntos que são mais prováveis para o seu cargo. Resuma com base legal. Então nesse treino tenta sempre trazer o conceito daquilo e o fundamento legal. Aos poucos isso vai sendo incorporado. Eu sei que é difícil a gente decorar. Hoje eu não me lembro mais de nenhum artigo, mas na época que eu fazia prova toda semana, eu me lembrava de boa parte dos artigos. Treine a dissertativa, 1 por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Aqui depende muito do seu tempo, mas pelo menos você tem que estar treinando ali 1 vez por semana. Aquela pessoa que já está com o estudo mais avançado vai treinar mais. Simule o tempo real de prova, não se engane. As pessoas, não fiz hoje devagar porque minha mulher chamou, o cachorro latiu, mas se fosse na prova isso não ia acontecer. E na prova não é a mulher, não é o cachorro, mas é o vizinho comendo aquele cheetos fedorento, é uma banda que toca no colégio do lado, então toma cuidado. Se você demora em casa, você vai demorar na prova. Corrija com critérios objetivos. Qual o melhor cenário? Uma correção individualizada. Contrata um professor para fazer isso. Professor, estou sem dinheiro. Tenta fazer com IA, tenta fazer com um colega. Então tem como você fazer esse treino. O importante é que você treine. Nunca deixe de treinar. E se tiver tempo, tenta reescrever aquelas respostas que ficaram ruins, né? Fez uma dissertativa, foi mal avaliado, olhou hoje, entendeu ela. Não faz agora. 1 semana depois você faz ela de novo. Será que você vai conseguir agora resolver os problemas? Né? Não cometer os mesmos erros? Então, esse refazer da questão, desde que você tenha tempo no seu ciclo, vale muito a pena. E onde você vai concentrar esse seu estudo? Né? Quais são as disciplinas que têm maior risco? Aqui, gente, é uma questão de futurologia, meio que tentando olhar o que tem em relação com o cargo, mas pode vir uma coisa de outra área. Então, não se apegue muito a isso. Treine temas também que não sejam só de legislação tributária do Ceará, que não seja só de contabilidade, não seja só de direito tributário, né? Ou não seja tão focado no Ceará, porque a gente fica, vai cair só legislação específica. Será que vai ser só específica? Então tem que treinar, mas tem que treinar o direito tributário também de forma mais ampla, certo? Não se preocupa com isso, né? Conteúdos de TI, a questão de finanças públicas, então são assuntos que provavelmente devem cair dentro da sua prova. E nesses treinos discursivos você vai cada vez fazendo um ou outro. A proposta de treino discursivo não é nunca acertar tema, eu acho que essa não deve ser a preocupação. Os professores ficam muitas vezes, eu acertei um tema. Gente, não é bem isso, assim, ninguém vai ficar adivinhando o que vai cair, né? E quando você faz 1000 temas, você termina adivinhando, né? Ou acertando, né? Porque adivinhou, é porque você fez muita coisa. Mas o importante é você saber responder. Então, você ter um conteúdo e conseguir passar seu conteúdo para papel, é isso que importa, é isso que vai fazer diferença na sua preparação. Então, domina o formato, domina o conteúdo e respeita a regra da sua banca. Com essa combinação, não tem erro, né? Não tem talento com essa combinação.
e não talento para escrever é que se prepara para passar. O que eu quero dizer aqui é que não é o talento que faz o resultado, é muito mais o esforço, é muito mais essa preparação, é muito mais entender o formato, o conteúdo e como eu passar isso para o papel. Eu conto uma história aqui só para a gente fechar. Minha primeira prova oral, fui conversar com um colega meu, já contei isso aqui em alguns vídeos, então se está sendo repetitivo, quem já viu, pula, né? Para a gente fechar aqui a aula. E ele foi para a mesa de bar e disse, Sérgio, fale sobre água. Eu não consegui falar ali 2 minutos sobre água. Gente, quem não consegue falar 2 minutos sobre água? Você fala 2 horas sobre água, água para beber, água para tomar banho, água para tanta coisa, né? Falta de água no Nordeste e excesso de água no outro canto. Então daria para se falar. Água doce, água salgada. E eu não consegui falar. Por quê? Porque não tinha treino para falar, né? Não tinha feito o dever de casa. Nunca tinha praticado. Então, é fácil falar? É fácil escrever? Tem que treinar. Então, pratique, coloque a mão na massa. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui o seu comentário, entre em contato com a gente no Instagram. Lembra sempre, o recurso é uma fase do seu concurso, tem que fazer o recurso, tem que lutar até o final. Muda muita coisa. Não vá nessa, mesmo sem quantas pessoas, não faça recurso. O professor está falando isso só porque você trabalha com recursos, vende recursos? Não, você não precisa me contratar não. Se quiser contratar a melhor equipe, a gente está aqui. Mas você tem que fazer o recurso de alguma forma. Você tem que lutar até o final. Um grande abraço, pessoal. Aqui está nossa Instagram, para quem não segue, aproveita para seguir lá. Quem ainda não deu o joinha, o like, toda essa frescuragem aqui do YouTube, bota para seguir, bota o sininho para que você receba aí as nossas transmissões. Um grande abraço.